Nesse vídeo, nós vamos falar de chamadas ao sistema operacional. As chamadas de sistema, né? Em outra forma. A chamada de sistema, ela é um pouco diferente de uma chamada de função de procedimento tradicional. E isso tem as suas razões. Vocês vão estudar em mais profundidade esse aspecto em sistemas operacionais. Aqui eu vou falar mais do aspecto de programação. Então, a gente vai ver as chamadas de sistema de um ponto de vista de usuário, a pessoa que vai fazer a chamada de sistema. Na disciplina Sistemas Operacionais, a gente vê em mais detalhes como que é todo o processo, ok? E por que é diferente? Qual que é o efeito? O que acontece? Bom, a gente sabe, né, que quando a gente fala de sistema operacional, a gente tem o sistema operacional como um código que ele executa em um modo chamado privilegiado, enquanto o código de um aplicativo ele roda em um modo não privilegiado. O que significa isso? O modo privilegiado é um modo de operação do processador em que mais instruções estão liberadas para uso. E o modo não privilegiado é um modo mais restrito. E quais são essas instruções liberadas para uso? São instruções e, corrigindo também, registradores a mais que são liberados. E por que essas instruções são liberadas? É porque o sistema operacional ele precisa fazer algumas operações que vão arrumar a casa para que os programas eles sejam executados, ok? E então dependem de instruções privilegiadas e acesso a alguns registradores que normalmente não estão acessíveis para a aplicação. Então tem esse aspecto que é importante, que quando a gente faz uma chamada do sistema, a gente tem que marcar essa mudança de modo privilegiado, de modo não privilegiado para modo privilegiado, ok? Então isso daí implica que a gente tem um formato um pouco diferente, ok? E essa mudança a gente utiliza a chamada interrupção, ok? A interrupção ela é utilizada para chamada de sistema e ela é utilizada também para entrada e saída. Aqui a gente vai falar só para chamadas de sistema. No próximo módulo a gente fala na interrupção como um mecanismo de entrada e saída. E a interrupção ela é uma chamada de procedimento um pouco diferente, como a gente vai ver. Uma das coisas é a forma que essa chamada acontece, ok? Então, quando a gente vai chamar um sistema operacional, a gente não desvia para uma posição de memória, ok? Isso não existe, porque a memória do programa é separada da memória do sistema operacional e o programa não pode acessar a memória do sistema operacional. Em vez disso, o que a gente fala é o seguinte: a gente troca o controle de execução para o sistema operacional e a gente pede para que o sistema operacional execute alguma coisa. E essa coisa que é executada é uma interrupção. E como que eu vou saber qual interrupção vai ser executada? A gente vai ter um código de interrupção, um identificador de interrupção, ok? Então, tipicamente, a gente desvia para o sistema operacional e a gente coloca um código de interrupção do que vai ser executado, ok? Para isso, a gente tem a tabela de descritores de interrupção dentro do sistema operacional. Essa é uma tabela que é preenchida pelo sistema operacional quando ele é iniciado, ok? E aí a gente tem as interrupções tanto de chamada de sistemas quanto de entrada e saída. E é por isso que esse é um código privilegiado. Imaginem que se uma aplicação pudesse trocar as referências
os tratadores das interrupções, você poderia basicamente mudar o funcionamento do sistema operacional, ok? E aí a gente tem, né, essa tabela de descritores que tem os elementos. Basicamente é um vetorzão que tem vários apontadores para onde está o código de cada um dos tratadores de interrupção. E aí, né, além de entrada e saída, no slide a gente fala alguns outros tratadores de interrupção que são importantes para a execução de um programa e que vocês já devem ter visto quando vocês estão programando, né? Por exemplo, quando a gente tem um ponteiro que ele está com um problema, a gente vai acessar uma região de memória que a gente não tem permissão. Acontece page fault, ok? Se a gente executa uma operação de divisão e acontece a divisão por zero, isso também é uma interrupção que está definida nesse tratador. O General Protection Fault é outra coisa também, quando o seu programa utiliza um código de instrução inválido. Então, por exemplo, eu vou usar uma instrução de criptografia que não é suportada no meu processador, mas o seu programa utiliza. Aí eu chamo essa interrupção. Okay? Então, todos eles são definidos pelo sistema operacional e é muito do que permite que o sistema operacional faça o seu trabalho são os tratadores de interrupção. O tratador de interrupção, a interrupção ela é diferente, né, porque ela passa o controle para outro programa, que é o sistema operacional. Então, quando a gente vai trocar do nosso programa para o sistema operacional, o sistema operacional ele vai fazer o equivalente ao salvamento do registro de ativação que a gente tem quando a gente chama um procedimento. Só que é um salvamento mais profundo, ok? Então, o sistema operacional pode utilizar várias facilidades, então ele tem que modificar um pouco as coisas que são salvas. Então, aqui no slide a gente vê, né? Então, o que ele vai salvar? O RSP, ok? O RIP, normal. A gente já viu esse tipo de coisa, né? Que tem que ser feito para qualquer chamada de procedimento. E ainda tem o RFlex, ok? Isso aqui é muito importante, não tanto para uma chamada de sistema, tá? Por que existe salvamento do RFlex? Porque a gente tem esses problemas, por exemplo, divisão por zero. Esse é um problema em que a gente tem o nosso código, então a gente está executando, por exemplo, né? Nosso código, existe uma divisão, e aí eu posso ter um tratamento especial de divisão por zero. Por exemplo, eu posso modificar um registrador e voltar a execução para o código, ok? O mais típico que a gente vê é que divisão por zero mata o programa, mas eu poderia ter um tratamento de interrupção diferente. E aí eu gostaria de voltar para o programa, ok? E eu quero que o estado, né, os flags, eles sejam mantidos para isso, ok? E aí, né, a gente tem tanto uma instrução de desvio para o sistema operacional que é específica, como a gente tem uma outra instrução de retorno para o programa, que é uma instrução específica e é privilegiada, só pode ser executada no modo privilegiado, ok? Então, isso é importante. Mais para frente a gente vai retornar nisso daqui, tá? Da interrupção ser transparente. Ou seja, a interrupção é uma situação em que a execução do programa continua como se nada tivesse acontecido, ok? É o típico, tá? Mas tem algumas situações específicas que afetam isso. Por exemplo, a gente pode ter uma interrupção que termina o programa, ok? No Linux a gente tem, né, nos sistemas Unix em geral, a gente tem uma interrupção que é quando a gente envia um sinal de Ctrl+C para o programa. Isso cai no sistema operacional
e aí existe algo que vai ser executado lá, ok? E aí, né, a gente tem a interrupção, e aí algumas vezes ela não pode ser corrigida quando acontece uma falha. E aí a gente mata o programa, ok? Mas se a gente consegue corrigir, a gente, diferentemente, né, de um procedimento que retorna para a próxima instrução, a gente retorna para a instrução corrente, que é reexecutada. Por quê? Porque em algumas situações é gerada uma interrupção, que significa que aquela instrução não conseguiria ser executada, mas depois de tratada a falha, ela pode ser executada. Um exemplo é o page fault. Okay? Page fault é quando você referencia o endereço virtual e a página não está na memória principal. Okay? Então, nesse caso, o que acontece? O sistema operacional pega aquele dado, coloca na memória principal e retorna para o programa para ele fazer o acesso novamente, ok? Isso aqui é o aspecto de memória virtual, ok? Que vocês estudam em sistemas operacionais. Então, para o programa, quando executa uma instrução e o dado não está lá, é gerada uma interrupção de page fault. Agora vamos voltar, né, depois de toda essa discussão de como que é a estrutura do sistema operacional, quais são as implicações da gente ter uma interrupção, vamos voltar para a programação. Quando nós temos uma aplicação x86 que vai fazer uma chamada do sistema operacional, a gente vai fazer uma chamada com a instrução syscall. Okay? Então, em vez de a gente usar call, a gente tem que usar syscall. E aí, isso vai fazer a nossa chamada, ok? Então, nós temos o syscall, e aí a gente vai, como a gente viu, o syscall, ele vai para o vetor de tratamento de interrupção, para identificar qual que vai ser a interrupção a ser executada. Então, quando a gente chama a instrução syscall, a gente tem que passar como parâmetro um código numérico de qual que vai ser a interrupção que a gente quer gerar, ok? Então, a gente vai ter esse valor. Internamente, no sistema operacional, a gente não usa o return, que a gente tinha visto, né, que é um caso de procedimento normal, a gente usa o sysret. Okay? Mas para um programador de aplicação, ele nunca vai usar o sysret. O sysret vai ser utilizado por um programador que está fazendo um sistema operacional. Bom, então, no syscall, como que a gente faz as chamadas? A gente vai utilizar, né, o identificador colocado no RAX, o identificador da interrupção, ok? Parâmetros em registradores. Então, uma chamada de sistema pode ter parâmetros adicionais além daquele que é o código da interrupção. E a gente vai ter essa ordem, ok? Reparem, então, que é uma ordem diferente do que é definido para a chamada de procedimento, que apareceu esse R10 aqui, ok? E o valor de retorno, como sempre, está no RAX. E isso aqui, né, é feito pelo nosso sistema, né? Então, o sistema operacional vai gravar o RIP em RCX e o RFlex em R11, ok? Então, basicamente, o que a gente vai ter, né, é isso, que a gente vai fazer o syscall, vai desviar para o tratador de interrupções, o tratador de interrupções vai identificar qual que é a interrupção e vai fazer a chamada. Então, a chamada executada, dá o sysret, volta para a sua aplicação. Aqui a gente tem alguns códigos, ok, do Linux. Então, são chamadas de sistema como terminar a execução,
ler dados, escrever dados, abrir um arquivo, fechar um arquivo, fazer um seek no arquivo. Ok? E aí aqui a gente tem um exemplo de syscall. A gente vai terminar o programa. Então, como que a gente faz a chamada de término? A gente coloca o código, né, 60 em RAX. E aqui reparem que é um código, né, de 64 bits. Então, a gente tem que utilizar o MOVEQ. E, além disso, né, a gente vai colocar o código de retorno. A gente colocou exit2, né? Então, a gente coloca o valor 2 em ADI. Isso aqui é um código de 32 bits. Então, a gente usa o MOVL, faz o syscall. Ok? Isso é quando a gente está fazendo a chamada diretamente. Mas, na prática, quando a gente está programando, normalmente nós temos bibliotecas, padrões, que vão já abstrair isso para nós, para que a gente não use syscall. Então, a gente, por exemplo, vai fazer um fopen lá nas bibliotecas padrões do C, que vão chamar, por exemplo, o sysopen. Então, com isso, a gente mantém sempre a estrutura de utilizar o call para fazer as nossas chamadas.